Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, uma reviravolta poderosa vai fazer Mirinho engolir o próprio veneno. Depois de uma sabotagem cruel no hospital, depois de Tonho quase perder a vida por causa de um medicamento adulterado, o destino vai virar de forma inesperada. O rapaz, que parecia estar entre a vida e a morte, vai abrir os olhos diante de todos, mostrando que nem a inveja, nem a maldade, nem o plano covarde de quem queria vê-lo destruído foram fortes o suficiente para derrubá-lo. E o mais chocante é que essa melhora não será apenas um alívio para Lúcia, Caetana, Dona Menina e todos que rezaram por ele. Será também o começo do inferno de Mirinho, que vai assistir de longe a comemoração da recuperação do rival, com o rosto fechado, o coração cheio de ódio e a certeza amarga de que seu plano falhou da pior forma possível. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha. A Nobreza do Amor, porque esse capítulo vai misturar milagre, amor, humilhação e justiça, de um jeito que promete abalar Barro Preto. Tudo começa no hospital, onde Tonho finalmente reage depois de dias de angústia. A força das ervas preparadas por Dona Menina, somada ao medicamento correto e a corrente de oração feita por familiares e amigos ao redor de seu leito, parece abrir um caminho onde antes só havia medo. O ambiente, antes pesado e silencioso, começa a se encher de lágrimas de alívio. Ninguém consegue acreditar que aquele rapaz, tão fraco e tão ameaçado pela sabotagem, esteja voltando para a vida. A notícia logo se espalha pelo engenho. Trabalhadores e moradores recebem a novidade como uma bênção. Graça e Ana Maria se abraçam emocionadas. Mesmo tentando disfarçar seus interesses, Graça coloca a mão no peito e agradece aos céus pela melhora de Tonho, dizendo que Caetana finalmente poderá voltar para casa mais tranquila. Ana Maria, percebendo o tom da mãe, dá uma leve bronca e lembra que aquele momento não é para fofoca, mas para comemorar a vida de alguém que escapou de um destino terrível. No meio de toda essa emoção, Casemiro olha para o alto com os olhos marejados. Ele agradece pela recuperação do afilhado, mas a paz em seu rosto dura pouco. Em uma fração de segundo, seu olhar desce e encontra Mirinho, parado ao fundo, de braços cruzados, com uma expressão dura, incapaz de esconder a raiva por ver Tonho vivo. Aquela reação confirma o que Casemiro já sentia no coração. O filho pode estar diretamente ligado à sabotagem que quase tirou a vida do rapaz. Esse olhar não é de alívio, Mirinho. É de derrota. Enquanto isso, Lúcia permanece colada ao lado de Tonho. Quando ele desperta, ainda confuso e debilitado, tenta se mexer na cama e reclama que o corpo parece pesado demais, como se tivesse dormido por uma eternidade. Lúcia sorri entre lágrimas, segura sua mão com carinho e se inclina para perto dele, agradecendo por ele ter voltado. O importante é que você está aqui. Eu tive tanto medo de te perder, Tonho. Tonho tenta puxar pela memória, confuso sobre tudo o que aconteceu. Lembra do disparo, da confusão, do momento em que se colocou entre Lúcia e o perigo. Ainda fraco, pergunta se foi realmente atingido. Lúcia, emocionada, explica que ele salvou sua vida, que a bala era para ela, e que ele não pensou duas vezes antes de se colocar em seu lugar. Para ela, aquele gesto não foi apenas coragem. Foi amor puro. Amor que não calcula consequência. Amor que se entrega sem pedir nada em troca. Tonho, mesmo cansado, olha fundo nos olhos dela e responde com uma ternura que faz a cena ganhar ainda mais força. Não precisa me agradecer. Eu faria tudo de novo, Lica. Isso é o amor que eu sinto por você. Lúcia fica profundamente tocada. Depois de tantas ameaças, tantas intrigas e tanta dor, ouvir aquelas palavras naquele quarto de hospital é como receber de volta uma parte da própria vida.
Ela promete ficar ao lado dele para tudo o que ainda vier. E Tonho aperta sua mão, garantindo que também estará com ela até o fim. O beijo dos dois, carregado de alívio e emoção, marca um raro momento de paz, em meio a tantos capítulos sombrios. Mas essa paz não alcança Mirinho. Para ele, cada sorriso de Lúcia, cada lágrima de Caetana, cada comemoração dos moradores e cada sinal de melhora de Tonho são com uma punição silenciosa. O rival que ele queria eliminar continua vivo, amado e protegido por todos. E Casemiro percebe isso. O coronel não precisa de uma confissão para sentir a culpa no olhar do filho. O ódio de Mirinho fala mais alto do que qualquer mentira. Pouco depois, Casemiro se aproxima dele com o rosto fechado e uma frieza que faz o garoto tremer por dentro. Mirinho tenta fingir naturalidade, mas sua voz entrega o medo quando o pai observa que ele não parece nada feliz com a recuperação de Tonho. O mimado tenta se defender, dizendo que está aliviado, que jamais desejaria mal ao rapaz. Mas Casemiro já não acredita em suas encenações. Se eu não te conhecesse tão bem, talvez acreditasse. Mas dessa vez, você passou de todos os limites. Mirinho engole em seco. Pela primeira vez, percebe que talvez não consiga escapar apenas com cinismo e arrogância. O plano contra Tonho deu errado. A vítima sobreviveu. E agora, o próprio pai começa a se voltar contra ele. O que deveria ser sua vitória se transforma em humilhação. O que deveria abrir caminho para Lúcia se torna a prova de que ele perdeu muito mais do que imaginava. E enquanto Tonho começa a se recuperar no hospital, Mirinho se prepara para ouvir as palavras mais duras de sua vida. Porque Casemiro, tomado por decepção e desprezo, não vai deixar essa maldade passar sem castigo. Casemiro encara Mirinho com uma frieza que o garoto nunca tinha visto antes. Não era apenas raiva, era decepção, era vergonha. Era a dor de um pai percebendo que o próprio filho talvez tivesse cruzado a linha mais cruel de todas. Tonho estava vivo, sim, mas aquela vida quase foi arrancada por uma sabotagem covarde. E para Casemiro, o olhar fechado de Mirinho durante a comemoração dizia mais do que qualquer confissão. Mirinho tenta sustentar a mentira. Respira fundo, força uma expressão inocente e diz que está feliz pela recuperação de Tonho. Mas a voz falha. O corpo entrega o medo. Ele sabe que o pai não veio fazer perguntas comuns. Casemiro veio cobrar uma dívida moral, uma dívida de sangue, uma dívida que nenhuma desculpa seria capaz de apagar. Você acha mesmo que eu não enxerguei a sua cara quando disseram que Tonho tinha melhorado? Mirinho tenta reagir, dizendo que o pai está imaginando coisas, que todos sempre preferem acreditar no pior dele, que ninguém lhe dá uma chance. Mas Casemiro já não tem paciência para o teatro. Ele fala com firmeza, dizendo que se não conhecesse o filho, talvez até acreditasse naquela encenação. Mas que Mirinho passou de todos os limites. Aquilo não foi ciúme infantil, não foi birra. Foi uma tentativa monstruosa de destruir um rapaz indefeso. O garoto começa a se desesperar. Nega tudo, gagueja, tenta jurar inocência. Mas quanto mais fala, mais Casemiro sente nojo daquela tentativa de escapar sem assumir nada. O coronel lembra tudo o que viu ao longo do tempo. A inveja de Mirinho, sua obsessão por Lúcia, sua incapacidade de aceitar que Tonho fosse amado, respeitado e protegido por todos. Você queria tirar Tonho do caminho. Só que ele viveu, Mirinho. Ele viveu para provar o tamanho da sua queda. Essas palavras atingem o garoto como uma bofetada. Mirinho sente os olhos arderem. Ele tenta responder, mas a garganta trava. Pela primeira vez, sua pose de herdeiro mimado se quebra diante da dureza do pai. Casemiro, porém, não suaviza. Ele diz que já sentiu raiva, mas que agora sente algo pior. Uma decepção profunda por quem Mirinho se tornou.
Então vem o golpe mais doloroso. Casemiro deixa claro que não reconhece mais no filho alguém digno de confiança. Diz que Mirinho não deve esperar proteção, privilégio ou defesa dali em diante. E tomado pela dor, solta a frase que despedaça o orgulho do rapaz. Se eu pudesse escolher, Tonho seria meu filho, não você. Mirinho fica sem chão. O choro vem forte, engasgado, humilhante. Ele tenta se recompor, mas não consegue. A recuperação de Tonho já era uma derrota insuportável. Agora, ouvir o próprio pai rejeitá-lo dessa forma transforma aquela derrota em pesadelo. Casemiro dá as costas e se afasta, deixando o garoto sozinho com o peso esmagador de sua inveja. Enquanto Tonho recebe amor, oração e esperança no hospital, Mirinho recebe desprezo. Enquanto Lúcia segura a mão do homem que a salvou, Mirinho percebe que perdeu não apenas a disputa pelo coração dela, mas também o pouco respeito que ainda tinha dentro da própria casa. A maldade que ele plantou começa a voltar contra ele. E o castigo de Casemiro é apenas o primeiro sinal de que sua queda ainda não terminou. Mas Mirinho não será o único a entrar em desespero. Em outro ponto de Barro Preto, Virgínia começa a perder a cabeça por causa do padre Viriato. O homem de batina sabe demais. Ele descobriu que ela está por trás da contratação de Carrapato, o capanga usado para destruir o ateliê de Lúcia. E para Virgínia, isso representa uma ameaça direta à sua reputação. A jovem anda de um lado para o outro, ansiosa, lembrando do olhar firme de Viriato, das palavras duras que ele já disse e da forma como parecia disposto a revelar a verdade. Ela sabe que, se o padre abrir a boca, sua imagem diante de Barro Preto pode desmoronar. E Virgínia não suporta a ideia de ser vista como culpada, muito menos de perder o controle da narrativa. Ele vai falar. Eu sei que vai. Aquele padre não vai descansar enquanto não me jogar na lama. Tomada pelo medo e pela raiva, Virgínia chega a uma conclusão perigosa. Precisa silenciar Viriato antes que ele a desmascare. Mas, em vez de confessar seus erros ou tentar reparar o mal que causou, ela escolhe uma saída ainda mais baixa. Decide escrever uma denúncia anônima ao bispo, acusando Viriato de ter ligação com Carrapato e tentando manchar o nome do padre diante da igreja. A ideia é cruel. Ela quer transformar o homem que conhece sua culpa em suspeito. Quer virar a história do avesso. Quer fazer com Viriato exatamente o que sempre faz com quem ameaça seus planos. Atacar primeiro, mentir com convicção e se esconder atrás da aparência de inocente. Depois de preparar o envelope, Virgínia procura Sebastião. Ele percebe imediatamente que há algo errado. Ao ver a expressão fria da jovem e o papel em suas mãos, sente um arrepio. Virgínia explica que eles precisam se defender, que Viriato está perto demais da verdade, e que se não agirem rápido, os dois podem ser desmascarados. Sebastião fica assustado. Ele pergunta se ela realmente pretende armar contra o padre. Virgínia, sem demonstrar remorso, confirma. Ou a gente acaba com ele primeiro, Sebastião, ou ele acaba conosco. O aliado hesita. Aquilo já passou de todos os limites. Uma coisa era participar de pequenas armações, outra era acusar um padre inocente de ligação com criminosos. Mas Virgínia não deixa espaço para a dúvida. Entrega o envelope e exige que ele leve a denúncia ao bispo. Sebastião segura o papel com as mãos trêmulas, percebendo que está sendo arrastado para um plano muito mais perigoso do que imaginava. E assim, enquanto Mirinho começa a pagar pela tentativa de destruir Tonho, Virgínia prepara uma nova mentira para salvar a própria pele. 2 vilões, 2 planos cruéis, 2 quedas se aproximando. Porque em Barro Preto, a verdade pode até demorar, mas quando começa a aparecer, ela não poupa ninguém. Sebastião segura o envelope nas mãos, como se estivesse carregando uma bomba prestes a explodir.
Ele conhece Virgínia há tempo suficiente para saber que, quando ela decide destruir alguém, não mede consequência. Mas agora, o alvo não é apenas uma rival como Lúcia, nem alguém que ela possa humilhar em praça pública com palavras venenosas. O alvo é Padre Viriato, um homem respeitado em Barro Preto, alguém que conhece a verdade sobre Carrapato e que pode acabar revelando tudo. Virgínia percebe o medo no rosto de Sebastião, mas não demonstra nenhum sinal de arrependimento. Para ela, o perigo não está na mentira que está prestes a contar. O perigo está em Viriato abrir a boca primeiro. Se o padre revelar que ela mandou destruir o ateliê de Lúcia, sua imagem pode ruir diante de todos. E para Virgínia, perder a pose diante da cidade seria quase pior do que qualquer punição. Não fique me olhando desse jeito, Sebastião. Você também está envolvido nisso. Se eu cair, você cai comigo. Sebastião engole seco. Ele sabe que a ameaça é real. Foi ele quem participou da aproximação com Carrapato, foi ele quem ajudou a colocar a armação em movimento, e agora Virgínia usa essa culpa compartilhada como corrente. Ele tenta argumentar que mexer com Padre Viriato é perigoso demais, que uma denúncia falsa ao bispo pode virar um escândalo ainda maior. Mas Virgínia corta suas palavras com frieza. Ela diz que Viriato já está desconfiado, que o padre tem coragem suficiente para enfrentá-la, e que se nada for feito, será questão de tempo até ele procurar Diógenes, o bispo ou toda a cidade para contar a verdade. Na cabeça dela, não há mais espaço para recuo. Ou Viriato é desacreditado agora, ou ela será exposta depois. Eu não vou deixar aquele padre destruir minha vida para defender a Lúcia. Enquanto isso, no hospital, Tonho segue em recuperação, ainda fraco, mas cercado por amor. Lúcia permanece ao lado dele, como se cada respiração do rapaz fosse uma vitória contra a maldade. Depois de tudo o que aconteceu, ela entende que a vida pode mudar em um segundo, e que o amor que Tonho demonstrou ao protegê-la não é apenas bonito, é raro, é verdadeiro. É daqueles que resistem até quando o corpo quase não aguenta mais. A melhora dele continua emocionando todos. Caetana agradece a Deus. Dona Menina observa em silêncio, satisfeita por ver suas ervas ajudarem no processo. E Niara percebe que aquela recuperação reacende a esperança em Barro Preto. Mas, mesmo com tanta alegria, existe uma sombra no ar. Alguém tentou matar Tonho. E todos sabem que essa pergunta ainda precisa de resposta. Mirinho, por outro lado, vive o pior momento de sua vida. Depois das palavras duríssimas de Casemiro, o garoto se sente rejeitado, humilhado e encurralado. A frase do pai continua ecoando em sua cabeça como uma sentença cruel. Se pudesse escolher, Casemiro teria Tonho como filho. Aquilo destrói o orgulho de Mirinho por dentro. Ele queria eliminar o rival, mas acabou vendo Tonho se tornar ainda mais amado, enquanto ele próprio foi tratado como uma vergonha. Sozinho, Mirinho tenta convencer a si mesmo de que ainda pode virar o jogo. Mas a verdade é que o medo começa a crescer. Se Casemiro já desconfia, quanto tempo falta para os outros descobrirem? Quanto tempo até Dr. Onildo encontrar uma prova? Quanto tempo até Lúcia olhar para ele e enxergar o monstro que ele tentou esconder? No meio desse turbilhão, Virgínia continua pressionando Sebastião. Ela exige que ele entregue o envelope ao bispo sem levantar suspeitas. Sebastião pergunta o que acontecerá se alguém descobrir que a denúncia saiu das mãos dela. Virgínia sorri de canto e responde que ninguém vai descobrir, desde que ele faça exatamente o que ela mandou. Você só precisa entregar esse envelope. O resto eu deixo nas mãos da dúvida. A frieza da jovem impressiona até Sebastião. Ela não quer apenas se defender, quer destruir a reputação de Viriato antes que ele tenha chance de se defender. Quer transformar o homem que descobriu sua sujeira em suspeito, quer jogar sobre ele a sombra de Carrapato, quer fazer a cidade duvidar justamente
de quem tentou proteger a verdade. Sebastião hesita por mais alguns segundos, mas acaba guardando o envelope. Ele sabe que está entrando em um caminho sem volta. Se entregar aquela denúncia, poderá colocar um padre inocente diante de uma acusação grave. Mas se desobedecer Virgínia, também pode ser arrastado por ela. Preso entre o medo e a culpa, ele escolhe o lado mais perigoso. E enquanto Sebastião parte com a denúncia, Virgínia fica sozinha, tentando controlar a própria ansiedade. Ela caminha pelo quarto, respira fundo, olha pela janela e imagina Viriato sendo chamado pelo bispo, tendo que se explicar, vendo sua palavra perder força diante da cidade. Para ela, aquele plano é uma salvação. Mas, na verdade, pode ser o início de sua maior queda, porque mentiras desse tamanho não ficam enterradas para sempre. Em Barro Preto, duas verdades começam a se aproximar ao mesmo tempo. A primeira envolve Mirinho e a sabotagem contra Tonho. A segunda envolve Virgínia e sua armação contra Padre Viriato. Dois jovens mimados movidos por inveja e obsessão, tentando destruir pessoas inocentes para salvar o próprio orgulho. Só que Tonho sobreviveu. Viriato ainda está de pé. Lúcia continua firme. E Casemiro já começou a enxergar o veneno que existe dentro da própria casa. Sebastião terá coragem de entregar a denúncia falsa contra Viriato, ou o peso da culpa fará esse plano desmoronar antes mesmo de chegar ao bispo. A decisão de Sebastião marca o início de uma nova tempestade em Barro Preto. Com o envelope escondido junto ao corpo e a consciência pesando como pedra, ele segue para cumprir a ordem de Virgínia. Cada passo parece mais difícil do que o anterior, porque no fundo, ele sabe que aquela denúncia não é apenas uma mentira qualquer. É uma tentativa fria de destruir a reputação de Padre Viriato, um homem que, apesar de duro em suas palavras, apenas tentou impedir que a maldade continuasse vencendo. Enquanto caminha, Sebastião sente o medo crescer. Ele se lembra do olhar de Virgínia, da voz cortante, da ameaça disfarçada de ordem. Também se lembra de Carrapato, do ateliê de Lúcia destruído, dos segredos que todos tentam esconder debaixo de camadas de mentira. E agora, para proteger a si mesmo e a filha mimada de Diógenes, ele está prestes a jogar um homem inocente diante do bispo. Se isso vier à tona, Virgínia não vai cair sozinha, e eu também não vou escapar. No hospital, a vida de Tonho continua sendo celebrada como um milagre. Lúcia permanece ao seu lado, ainda emocionada, vendo o rapaz recuperar pouco a pouco a força. A melhora dele se espalha por Barro Preto como um sopro de esperança. Para os que rezaram por sua vida, Tonho não apenas sobreviveu. Ele venceu a maldade. Mas para Mirinho, cada notícia sobre a recuperação do rival é uma nova humilhação. As palavras de Casemiro ainda esmagam seu peito. O pai não apenas desconfiou dele. O pai o rejeitou de uma forma dolorosa, dizendo que se pudesse escolher, teria Tonho como filho. Mirinho tenta esconder o choro, tenta transformar a dor em raiva, mas por dentro sente que sua máscara começou a cair. Ele queria ver Tonho longe, queria abrir caminho para Lúcia, queria provar que ainda tinha poder. Mas o que conseguiu foi exatamente o contrário. Tonho está vivo, Lúcia está mais ligada a ele do que nunca. E Casemiro agora enxerga o próprio filho como alguém capaz de ultrapassar qualquer limite. Enquanto isso, Virgínia aguarda notícias de Sebastião tomada por ansiedade. Ela tenta se convencer de que fez o necessário, de que denunciar Viriato ao bispo é apenas uma forma de defesa. Mas essa justificativa não passa de mais uma mentira que ela conta para si mesma. A verdade é que Virgínia está apavorada. Ela sabe que o padre conhece sua ligação com a destruição do ateliê de Lúcia. E sabe que, se ele falar, sua reputação será arrastada pela lama diante de toda a cidade. Por isso, ela escolheu atacar primeiro.
Na igreja, Viriato segue com sua rotina sem imaginar que uma nova armadilha está sendo preparada contra ele. O padre acredita que Virgínia talvez ainda possa refletir. Talvez ainda encontre algum arrependimento depois de tantas advertências. Mas a jovem já tomou outro caminho. Em vez de ouvir o conselho, decidiu transformar o conselheiro em inimigo. E quando Sebastião finalmente entrega a denúncia anônima, o destino de Viriato começa a ser ameaçado. O bispo recebe o envelope com seriedade, lendo aquelas acusações que tentam associar o padre aos crimes de Carrapato. A mentira é pesada, calculada e perigosa. Se ganhar força, poderá colocar Viriato contra a parede, manchar sua imagem e fazer toda a Barro Preto duvidar justamente de quem tentou proteger a verdade. Mas mentiras tão grandes costumam deixar rastros. Sebastião volta inquieto, sem conseguir respirar direito. Virgínia tenta arrancar dele a confirmação de que tudo foi feito. Quando ele diz que entregou o envelope, ela sente um alívio imediato, mas também um medo silencioso. Porque agora, o plano saiu de suas mãos. A denúncia já começou a caminhar, e se alguém descobrir a origem daquela carta, não haverá desculpa capaz de salvá-la. Agora é tarde demais, Sebastião. O padre vai aprender a não se meter no meu caminho. O problema é que Virgínia ainda não percebe que está cavando a própria queda. Cada armação contra Lúcia, cada mentira contra Viriato, cada manipulação para esconder sua culpa aproxima a jovem de um tombo maior. Ela acredita que controla todos ao redor, mas a verdade já começou a se mover. Casemiro desconfia de Mirinho. Viriato desconfia de Virgínia. Lúcia está mais forte ao lado de Tonho. E Barro Preto começa a perceber que a maldade dos mimados não nasce do acaso, mas de uma inveja profunda que destrói tudo o que toca. Assim, esse capítulo termina com dois caminhos perigosos abertos ao mesmo tempo. Mirinho, esmagado pelo desprezo do pai, terá que conviver com a sobrevivência de Tonho e com a possibilidade de ser desmascarado pela sabotagem no hospital. Virgínia, desesperada para calar Viriato, lança uma denúncia falsa que pode destruir o padre, mas também pode revelar de vez a podridão de suas próprias escolhas. Porque em A Nobreza do Amor, a justiça pode parecer lenta, mas ela observa tudo. E quando chega, não escolhe apenas os culpados mais evidentes. Ela alcança também quem mentiu, quem ajudou, quem se calou e quem acreditou que poderia brincar com a vida dos inocentes sem pagar o preço. Se você gostou desse resumo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo. Você acha que Sebastião vai se arrepender e revelar que a denúncia contra Viriato foi uma armação de Virgínia? E Mirinho? Será que Casemiro deve denunciar o próprio filho depois do que ele fez com Tonho? A gente se encontra no próximo vídeo, porque em Barro Preto a verdade está cada vez mais perto de explodir.